A segurança pública foi o principal tema dos pronunciamentos da reunião plenária desta segunda-feira. Com o aumento dos casos de violência no Recife, os vereadores alertam para a necessidade de implantar com urgência ações que garantam a segurança dos recifenses. O vereador Rinaldo Júnior iniciou o pronunciamento com números de homicídios, da violência contra a mulher e dos assaltos nos ônibus. E alguns números chegam a ser estarrecedor. E eu digo a vocês que a gente não está vivendo mais, como dizem sempre, uma guerra civil. A gente está vivendo um holocausto a cada fim de semana. E não é em Paris, é na cidade do Recife, é na região metropolitana. Assustador em você pegar alguns números, Romerinho. Como, por exemplo, nesse fim de semana. Esse fim de semana, 41 homicídios. Sendo ele 21 só no domingo. Você tem uma ideia, Romerinho? Em 2017, até agosto, até ontem, 231 mulheres foram estupradas. Sendo que no mês de janeiro, só foi uma por dia, 31 mulheres estupradas. Isto, aquilo que foi registrado, que foi notificado à autoridade policial. Vocês terem uma ideia, violência doméstica e familiar contra a mulher, até agosto já foram 6.065 registros de violência contra a mulher. Basta! Não dá mais! O vereador Romerinho Jatobá disse que o que mais preocupa é a falta de reação. O governador precisa reagir, precisa de forma enérgica reagir a essa violência que está assolando o estado de Pernambuco. O que mais me preocupa é a falta de reação. Parece que se acomodou, parece que entendeu, parece que absorveu que a insegurança passou a ser uma coisa natural. E o que mais afeta a gente é a falta da sensação de segurança. Hoje a gente anda na rua assustado. Hoje eu paro meu carro, no meu prédio eu paro na rua. E todo dia eu tenho que atravessar a rua, porque do lado que eu moro não pode parar carro, só para do outro lado. Então a gente, para atravessar a rua, é um medo correndo. Olha para um lado, olha para o outro, entra no carro correndo, arranca sem colocar o cinto, coloca o cinto já com o carro em movimento, porque a gente não tem sequer 30 segundos para se organizar dentro do carro e poder sair. Então hoje a gente vive um clima de insegurança muito grande. E o governo precisa reagir. O governador precisa fazer ações enérgicas, chamar isso para ele ter essa responsabilidade. Criar um escritório de crise de segurança, se reunir com quem entende do assunto, e tomar para ele essa responsabilidade que a gente está vendo cada dia que passa, mais ações dos bandidos e pouca ação do Estado. A sugestão do vereador Jaime Asfora é pedir uma audiência com o secretário de Defesa Social e que esta seja uma iniciativa de todos os parlamentares, em sinal de união. É que a gente se juntasse todo mundo aqui, os 39, e pedisse em conjunto, por escrito, uma audiência para o secretário de Defesa Social, que chegou agora, é policial civil. Se a gente pedir individualmente, fica mais difícil. Eu acho que Almir devia encabeçar isso, ser o primeiro subscritor, e a gente assina todo mundo em sequência por ordem alfabética. Entendeu? Amanhã ele traz aqui, eu acho que é uma ideia boa, porque isso atinge todo mundo. Para o vereador Renato Antunes, é preciso saber o que tem sido feito, não só pelo governo do Estado, mas também pela Prefeitura do Recife. O que é que tem sido feito? No âmbito municipal, muito se fala que não é competência do município legislar a segurança pública. É bem verdade que a Constituição diz que isso é responsabilidade do Estado. Mas, enquanto agentes no âmbito municipal, o que nós podemos fazer? O que a Prefeitura do Recife tem feito acerca desse tema? E aí eu entendo que, de fato, tem que, a partir de nós, dos 39, independente do partido que defendemos, da ideologia que defendemos, temos que nos unir nessa causa, porque é o cidadão que está sofrendo na ponta da linha. Eu estive com Vossa Excelência num debate, acho que nos primeiros dias do nosso mandato, lá na Rádio CBN, e perguntaram para nós qual é o problema da cidade do Recife. E eu não sei se você lembra, nós falamos da segurança pública. Porque entendemos, gente, porque isso não é normal, isso é números de guerra. E eu pergunto com todo o respeito, aonde está o governador do estado de Pernambuco? Quais são as suas ações, o que é que ele tem feito? Eu entendo que ele é uma pessoa que tem boas intenções, é um técnico renomado, mas essa é a hora de agir, talvez botar o seu colete e ir para a rua. Chamar o secretário de Defesa Social, botar o colete e ir para a rua. A solução, segundo o vereador Ivan Moraes, é ocupar cada vez mais os espaços públicos e apostar no planejamento, mas antes fazer um diagnóstico completo do problema. Agora, a gente precisa de política pública, a gente precisa de planejamento.
E para qualquer planejamento, de qualquer coisa, Vossa Excelência, a gente precisa de diagnóstico. Então, minha sugestão, eu corroboro a sugestão do vereador Jaime. Acho que é importante que a gente convide não apenas, viu, Vossa Excelência, que vai falar depois, vereador Almir, não apenas o secretário do Estado, mas, novamente, o secretário municipal, até para que eles dois possam dialogar. Eu nunca vi esses homens olhando um para a cara do outro. Então, é importante que os dois venham para poder o secretário do Estado dizer, secretário do município, por que o senhor não faz isso, isso e isso? O vereador Renato tem razão. Não cabe legalmente, não é tarefa exclusiva da Prefeitura do Recife implementar política de segurança. Agora, não está proibida de implementar, pelo contrário, deveria ser incentivada a implementar. Então, minha sugestão, número 1, me solidarizo a sugestão do vereador Jaime. Acho que a gente pode sim, a partir do vereador Almir, convidar tanto um secretário quanto o outro. Agora, poderíamos dialogar depois com a presidência da casa, para que a gente possa contratar um diagnóstico independente. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, Almir Fernando, apoiou a proposta de trazer o secretário de Defesa Social à Câmara para debater o tema com os vereadores. A gente acata a sugestão, agradeço, a participação de todos os vereadores. Vamos fazer, através da comissão, subscrito por todos os vereadores desta casa, para que a gente, quem sabe, possamos ser ouvidos, possamos trazer aqui os secretários para que a gente possa debater aqui. E aí, o que Ivan falou que está faltando o diálogo entre até os dois secretários, eu soube até do próprio secretário da cidade do Recife que ele tem participado das reuniões do Pacto pela Vida até do Estado. O Anderson Florencio falou sobre as ações do governo no combate à violência. 4.500 novos policiais estão sendo contratados, mais de 1.000 já foram capacitados e estão nas ruas do nosso estado. Importante saber como essa divisão vai recair aqui no Recife. Por isso que a vinda do secretário é importante. 320 novas viaturas entregues também ao povo pernambucano, à polícia do nosso estado. 700 novas motocicletas. Também é o governador trabalhando. 2 helicópteros estão sendo comprados e entregues pelo governo do estado de Pernambuco. Então o governador vem trabalhando também. Agora, ganhamos a guerra? Lógico que não. Todos nós estamos ansiosos, todos nós queremos ganhar essa guerra. Então, essa discussão aqui, a Câmara sendo protagonista, eu acho muito válido. Vossa Excelência falou a questão do assalto quase que cinematográfico. Foram presos, aqueles bandidos foram presos. Então, o governador, a polícia do nosso estado, ela reagiu e prendeu esse grupo criminoso. E se nós perguntarmos como é que se resolve a questão da segurança? Evidentemente, quando o assunto está latente, a força policial. Mas como é que a gente cura esse mal? Se perguntarmos a 100 pessoas, talvez todas vão dizer: a única solução a longo prazo, você mudar o quadro da sociedade, é a educação. Pernambuco estava abaixo do 20º lugar no que se refere à educação. E hoje nós somos o primeiro estado do país. Então o governador vem investindo sim em educação. Pernambuco hoje é referência nacional na educação. Então isso é uma medida preventiva, é medida também de quem é estadista, que está visando a longo prazo, está salvando gerações. São crianças que antes estavam nas ruas, por isso que a gente está vendo o sintoma, deixou de ser sintoma e virou uma doença, como é hoje a questão da insegurança, mas o governador vem tratando na raiz, que é a questão da educação, da formação do cidadão, e isso vem sendo feito. O vereador Heriberto Rafael concorda que existe um trabalho sendo feito pelo governador e que já apresenta resultados. E descobri que em agosto já houve uma desaceleração do número de assassinatos. E só no mês de agosto foram presos 226 homicidas, 530 armas foram apreendidas, 510 mandados de prisão foram cumpridos e 2.298 prisões em flagrantes foram feitas. Ou seja, existe um trabalho sendo feito. A gente não pode negar. E como o Anderson falou, para o futuro nós temos um investimento em educação. Mas, com o aumento da crise, nós vivemos a pior crise da história do nosso país. Nós vivemos a pior crise da história do nosso país.
A violência ela estourou no Brasil de formas diversas e nós temos que atacar por várias frentes. Há uma reação. Talvez a forma de combate, como Ivan falou, de ir para a rua armado, só gere esse conflito e gere mais mortes. A briga contra a droga também tem gerado muitas mortes. Mortes em troca de queima de arquivo, de etc., todas ligadas muitas vezes ao tráfico. Então, nossa forma de abordar a violência também tem que mudar. Por isso, eu acho que é importantíssimo esse diagnóstico. Queria dizer também do Compaz, quando foi criticado aqui, acho que não era a única forma. O Compaz é uma forma belíssima de combater. Tanto que existe um dado que no raio de 3 quilômetros do redor do Compaz, o índice de criminalidade caiu bruscamente. Caiu bruscamente ao redor do Compaz, porque você leva a cidadania, você leva uma região iluminada, você tem gente na rua. Quando você tem gente na rua é mais difícil de ter assalto. Quando você tem a presença do povo na rua, você diminui a criminalidade. Então, o Compaz é uma forma efetiva, não deve ser a única. Ela não deve ser a única, mas ela é uma forma efetiva. A gente não deve desmerecer as atitudes que estão sendo tomadas. A gente deve focar em novas atitudes que contribuam para diminuir cada vez mais a criminalidade. O crime está organizado e equipado, segundo a vereadora Ana Lúcia, e as maiores vítimas da insegurança têm sido as mulheres. Quando o senhor fala que foram 234 mulheres que denunciaram. Denunciaram. Que denunciaram. Registraram. Isso a gente pode dizer que é praticamente o dobro, porque tem aquelas que ficam em silêncio. Com medo. Até porque também o acolhimento nas delegacias, os profissionais, inclusive na nossa audiência pública, que nós realizamos na última quarta-feira, foi admitido a insuficiência, não é, do quadro de profissionais. A própria delegada Gleide Ângelo falou que no início do... Agora, me parece que no início daqui para o final do ano, nós teremos contratação de profissionais, mas até lá nós estamos entregues às traças.